Ok, pessoal, tudo bem? Bom, parece que vocês, meus alunos aqui do curso de eletrônica voltado à máquina de costura, já viu essa aula, né? Então eu trago, na verdade, ela para vocês também, né? Mas trago ela um pouco aqui para os ouvintes do canal, para as pessoas que prestigiam aqui o canal, porque eu quero trazer o conhecimento aqui como você montar um teste de transformador Chopper, essa é a minha ideia. A gente vai abordar aquele tipo de transformador, mas eu queria, antes de mais nada, fazer um paralelo entre os transformadores que a gente transformadores comuns com chapa e que utilizam nas fontes lineares, né? Então esse não é tanto problema, porque se eles forem, por exemplo, de entrada alternada, tipo 110 e 220, você testa ele facilmente. Já os transformadores Chopper, isso não. Esse você já fica restrito aí a um oscilador, alguma coisa funcionando. Então trouxe também, por exemplo, um monte de coisa aqui, né? Uma fontezinha comum, uma fonte chaveada. Veja que ela utiliza transformadores cujo núcleo é ferrite, né? O núcleo de ferrite. É isso que caracteriza um transformador Chopper, que trabalha em alta frequência. Daí, em vez de chapas, né, torneada, cortada no formato que o fabricante julga ideal, você usa então ferrite, né? Se porventura você fez a manutenção, estourou o chaveador, mais alguma coisa, e tem dúvida se o transformador está ruim ou não, nesse circuitinho você vai realmente conseguir ver. Trouxe uma outra fonte, uma fonte dessas de carregadores, né? Você vê que trabalha também com o travo Chopper, muito pequenininho. Daí vocês veem a eficiência de um cara desse. Você consegue, num tamanho desse, entregar uma corrente bem razoável para a aplicação, obviamente, desse tipo de fonte, tá? Que vão combinar, não consome realmente muito. Mas veja, o tamanho parece de brincadeira, né? O transformador, muito miudinho. É diferente dos transformadores para fonte linear, né? Veja que os tamanhos dele estão diretamente ligados à corrente que eles vão fornecer para o circuito. E eu não vou, obviamente, utilizar um transformador pequeno assim. Pronto, esse aqui a gente utilizou, acho que tem um vídeo aqui no canal, falando sobre micro-ondas. A gente consertou o nosso que pifou e esse era o tráfego que estava lá, tá bom? E se você que está por aqui vendo esse vídeo não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva, dê um joinha, faça aí o seu comentário para a gente saber se você está gostando ou não do conteúdo. E bora para a aula. Eu vou mostrar como construir esse testezinho extremamente simples, com poucos componentes, porém vai utilizar o gerador de funções que é do osciloscópio, o que vem integrado ao osciloscópio. Então, por isso que eu digo que está mais atendendo o meu aluno, porque eles foram o que compraram muito desse osciloscópio. Aí vamos fazer aqui uma canja aqui para o fabricante. Aquele que eles chamam de Furnace, a gente arrisca dizer aqui Furnace, mas alguns colegas aqui do YouTube que fazem tutorial, eles dão o nome dele de o osciloscópio FNI-RSI. Dá o nome das siglas que, na verdade, é esse osciloscópio Furnace. Eu já trago ele para vocês à medida que eu for tirando aqui esses transformadores aqui da frente, tá bom? Os componentes que vamos utilizar é um transistor que vai ser o nosso chaveador, um FET 20N60, dois resistores, um para limitar um pouco a corrente e outro para fazer o papel de pull down. Ele vai desligar o gate uma vez que ele foi chaveado aí, tá bom? Vamos lá para a gente entender um pouco mais o que vai acontecer. Trouxe esse transformador aqui chamado transformadores de indução para fontes lineares, diferente daqueles que são para fonte chaveada, só para fazer um contraste, na verdade. Mas o objetivo é mostrar um testezinho onde a gente vai utilizar um transistor, um 20N60 e dois resistorzinhos. Já dou mais uma dica aí. Você que está por aqui e que não é inscrito no canal, então já se inscreva, deixa seu like e, se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, que vai ajudar muita gente aqui no canal. E se você, óbvio, deixar um comentário, a gente vai saber se você está gostando ou não do conteúdo por aqui, tá bom? Esse vídeo aqui, pequeno registro, vai estar realmente destinado mais aos nossos alunos aqui do curso de eletrônica voltado à máquina de costura. Tá? Mas é óbvio, a gente vai tentar trazer aqui para que o público do canal também curta aqui, para poder compartilhar com os amigos, tá? Então o que vocês estão vendo aqui? Uma série de transformadores, utilizado nas fontes que a gente chama fonte linear, transformadores comuns, que você tem um primário e um secundário, onde a gente submete uma diferença potencial alternada no primário, e você tem no secundário uma tensão um pouco menor, que são esses que a gente trabalha aqui. São transformadores que reduzem a tensão que entra, tá?
Mas todos eles têm a ideia. Esse é um lado que a gente chama de primário, outro lado que a gente chama de secundário, e não é hoje o comentário do vídeo. Hoje é para a gente falar de um teste que vai testar aqueles transformadores, e à medida que for desenrolando aqui, a gente vai falar com você. Tá ok? Então vou tirar aqui da frente, é só para a gente fazer um paralelo do que vai rolar aqui. Então isso aqui já não me serve mais, vou tirá-los de cena para a gente ter mais espaço aqui. Antes de tirar, deixa eu mostrar. Esse transformador foi um que a gente tem até um vídeo aqui no canal, resolveu um problema do micro-ondas, nosso micro-ondas estava com problema. Depois um aluno até sabia resolver, e depois deu um toque pra gente, mas a gente acabou achando aqui na orelhada, né? Com conhecimento um pouquinho. Era isso, eu trouxe aqui para poder mostrar junto com os transformadores lineares aí, tá? E a nossa ideia é realmente testar aqueles caras, e para a gente entender aquilo, como é que funciona, a gente vai então já mostrar o que vai ser essa nossa giga, né? Eu vou precisar então de um transistor, que vai fazer um papel do chaveador. Podia ser um transistor comum, do tipo NPN, mas a gente vai trazer aqui um FET, ele vai aí atender melhor a gente por conta da frequência de trabalho. Tá? É mais ou menos isso aqui que você tem como estrutura de um transistor canal N. Né? Essa junção a gente chama de dreno, essa a gente chama de source, e essa aqui é o gate do transistor. Em algumas literaturas você vê ele com a bolinha assim, né? Mas não necessariamente, tá bom? Com muito certinho não, mas dá para vocês saberem. E não posso deixar também de mostrar, porque para a gente a grande maioria tem um diodo aqui interno, trabalha como damper, uma proteção para que uma corrente reversa aí, ao desligar o transistor, não queime o transistor. Se tiver que queimar, queima o diodo, mas o diodo também está dentro do transistor, ele queimando você perde tudo, não tem jeito. Mas ele serve de proteção, tá ok? E agora sim. Com a circunferência aqui, já que algumas literaturas utilizam ele. Esse é o nosso FET, vamos chamar ele do 20N60. 20 ampere, 600 volts, são essas nomenclaturas, tá? Tensão de isolação e a corrente circulante entre dreno e source, 20 ampere. Vamos precisar também de dois resistores, um dele de 33 ohms, vai trabalhar bem aqui, ó, para limitar um pouco a corrente da entrada aqui do gate, tá bom? E um outro que vai fazer um papel de pull down. Então, ou seja, quando a gente estiver aqui fazendo a montagem, esse terminal vai para o terra, extremamente simples. Né? E aqui a gente vai ter então um resistor aqui, ó, exatamente esse de 4K7. Também vai vir para o terra, fazendo um papel de desligamento do eventual pulso que aparecer por aqui. Então, acontece um pulso positivo, o transistor vai chavear, e ao chavear, a capacitância intrínseca normal desse tipo de componente pode manter ele um tempo ligado, e você não quer isso, você quer desligar isso. E quem faz isso é esse resistor de 4K7. Tá bem aqui, ok? É extremamente simples mesmo. Bom? Esse terminal é o terminal que a gente vai colocar na bobina. Né? Então aqui vai ter um fio e vamos tentar colocar uma garrinha aqui nele. Mal feita, né? E essa garrinha, junto com esse terra aqui, com uma outra garrinha, a gente vai conectar na bobina do transformador. Então, dado o primário do trafo e o secundário dele, eu vou submeter essa garrinha aqui e esse é o terra. Tá? É bem parecido com uma fonte chaveada, que é exatamente o que a gente quer. A gente vai gerar os sinais aqui, né? Sinais de onda quadrada pelo nosso gerador de funções, que vai entrar nesse ponto. Né? Uma vez que esse sinal entra aqui, a gente vai ver esse drain e esse source ligando e desligando muito rapidamente. Velocidade essa que vai ser determinada pela frequência de trabalho aqui. A gente vai ver que uma frequência de 1 kHz é uma frequência bem razoável para a gente trabalhar com esse tipo de equipamento. Tá? Mas vamos testar outros aí. Feito isso, a gente espera que essa forma de onda quadrada que entra aqui saia, né? Aqui, ó. Porém com amplitude menor. Se aqui eu tenho uma amplitude, sei lá,
parecido com 20 VPP, 20 volts pica-pico. Aqui eu espero bem menor. Isso, sei lá, da ordem de 1 volt, 2, 3 e assim por diante. Bom, talvez até menos. Mas não tem problema, com o osciloscópio a gente vai verificar. O que a gente quer realmente é ver a integralidade, né, do sinal que entra e sai. Bom, se ele estiver íntegro, não deformou e não matou esse sinal muito, né, que a gente sabe que vai reduzir sim a amplitude, e obviamente deve ter uma ordem aí, mas para um teste tá bom demais aqui, que é exatamente o que a gente quer. Obviamente existem outros testes, eu tenho alguns aqui, você pode fazer isso. Esse aqui eu já mostrei em outras aulas, esse aqui é um teste que a gente também adquiriu, usa pouco, mas ele funciona bem também. Também eu posso testar indutores e transformadores aqui com ele, tá bom? Só que a gente vai fazer um testinho aqui caseiro, para a gente usar um pouquinho o nosso osciloscópio, sobretudo nessa parte do gerador de funções. Então, esse osciloscópio acompanha esse cabo, exatamente ali onde eu vou, ao apertar o jam, gerar sinais aqui de onda quadrada, retangular, trapezoidal ou até estocástica, uma onda que você pode fabricar. E essa onda vai entrar e a gente espera ler ela na saída, tá ok? Pelo mesmo osciloscópio. Bora lá. Pronto, agora eu trouxe todo mundo. O esqueminha, apesar de ser extremamente simples, mas aqui ao menos vocês acompanham. Esse terminal aqui que a gente chamou de gate, ó, onde vai receber o sinal do gerador, a gente vai colocar o resistência, que é esse lado aqui, tá? Esse terminalzinho aqui. Vai colocar a resistência de 33 ohms, né? e também a resistência de 4 cassete. É exatamente aqui que a gente vai receber o sinal do gerador. Aí no dreno, que é esse daqui, eu vou ligar a garrinha. Esse é o resistor de pull down, né? Vai do gate, que é o que a gente vai pôr, para o alter, que é o search desse lado aqui. Tá tudo no lugar. E o terminal que seria o terra, vamos ligar com esse. Pronto. Ficou esses dois para o gerador, negativo e positivo, e esses dois para a gente pôr no transformador. Aí vamos ver se a coisa funciona. Então eu vou tirar isso de cena. Eu vou agora pegar o osciloscópio para a gente gerar esse sinal para colocar aqui, ó, no resistor que eu coloquei o termorretrátil, ele sumiu. Tá? Então no amarelo. E a outra garrinha do gerador no terra, que é esses dois aqui. E aí eu quero ver o sinal no próprio gerador no próprio osciloscópio, aqui, e obviamente a gente espera ver uma amplitude maior, uma vez que ele está no transformador, tá bom? Quero submeter uma diferença de potencial em um dos pontos, então eu vou pegando o transformador, esse primário e secundário, vamos colocar esse aqui na entrada do dreno, e aqui eu quero submeter uma diferença de potencial para ver oscilando. Então, ao fechar e abrir, eu espero que nesse ponto aqui tenha uma amplitude maior que essa daqui. Tá? É isso que a gente vai tentar demonstrar aqui. Então a gente vai pôr uma tensão aqui, não muito alta. Então a gente vai pôr uma tensão aqui dos seus 20, 30 volts, DC. E a gente espera que essa tensão seja ligada e desligada por esse que vamos chamar de chaveador, em função exatamente da excitação do nosso gerador. E ao fazer isso, eu tenho uma forma de onda aqui parecida com essa, porém com amplitude um pouco maior.